direto, Rafa Nobre vai contar pra gente. Mudanças na base, ídolo do Cruzeiro indo embora, Rafa. Pois é, o Fabrício, ele que era auxiliar geral das categorias de base do Cruzeiro, pediu demissão. Vamos trazer aqui numa ordem cronológica das coisas. O Thiago Fernandes, o jornalista Thiago Fernandes, trouxe Trabalhou com a gente aqui. Exatamente, aqui um tempo. Ele trouxe um áudio do diretor das categorias de base do Cruzeiro, o Adilson Batista, em que ele conversa com um amigo e ele faz algumas críticas. Ele critica, por exemplo, as contratações do Jonathan Jesus e do Peralta. E aí, ele, como trabalha na base, ele indica que na base teria jogadores com uma capacidade maior do que esses atletas que foram contratados, e o Cruzeiro teria, segundo ele, gastado um dinheiro desnecessário, chama inclusive de gênios. Aí a gente tem que entender quem são esses gênios que o Adilson se refere. Enfim, e aí, depois desse áudio que foi vazado do Adilson Batista, o Cruzeiro ontem teve, aliás, hoje, o desligamento. O Cruzeiro não confirma esse desligamento, mas o Fabrício pediu demissão desse cargo de auxiliar geral das categorias de base. O Ciro Leães, que é o coordenador metodológico, ele veio junto com o Adilson em maio do ano passado, anunciado junto com o Adilson. Ele sim foi demitido, então o Cruzeiro faz um trabalho de reformulação, mas até então, e o Cruzeiro disse que vai tratar esse assunto que foi vazado internamente, não tem nenhuma notícia envolvendo o Adilson Batista. Por enquanto são os dois profissionais. O Fabrício pediu demissão e o Ciro Leães, que é o coordenador metodológico, ele sim foi demitido, então o Cruzeiro deve fazer um trabalho de reformulação na base. E aí a gente entende que esse trabalho, ele de fato acontece todo ano, né? E com a saída do Cruzeiro da Copinha, o Cruzeiro tem esse respiro agora nesse momento do calendário para pensar num trabalho mais longevo para as categorias de base, que faz, né, Pedro? É bom a gente destacar um bom trabalho as categorias de base do Cruzeiro nos últimos anos, não só pelos títulos, mas pelos jogadores que a gente já citou, que subiram, que acabam com espaço no profissional. Muita gente que entende de futebol, que entende do meio da bola, mas só que é fofoquinha demais, né? Muito disse-me disse. Por isso que seria legal, daqui a pouco, depois que resolver internamente, o Cruzeiro vir falar, explicar direito o que aconteceu, né? Porque eu ouvi o áudio e eu achei assim, a sensação que dá é que é uma conversa, sei lá, são duas vozes que a gente ouve, assim. É uma ligação. Uma ligação, não tem muita nitidez nas vozes e tal. E aí, assim, numa ligação entre dois amigos, o cara fala algumas coisas com um tom diferente, com um ar diferente. Mas é feio, né? Demais, é feio demais, né? Quando assim, vaza assim. Não, mas quem é o cara que vaza um áudio desse? Eu não sei quem foi que vazou isso. Agora, é feio, por exemplo, que eu tô dizendo que é feio, não é só vazar, não, que também é uma coisa lamentável, mas um funcionário aí do Cruzeiro, falando de outro funcionário do Cruzeiro, que um gênio que contratou, ele tá falando de quem contratou. Quem contratou? A gente sabe quem contratou. Então, isso é normal, pô. Não sei não. Não é todo mundo. Primeiro que nem todo mundo concorda com a opinião de todo mundo. E outra, né? Também o Adilson, como coordenador da base e como técnico de futebol, experiente e tudo mais, ele sempre teve um olho clínico. E ele tá falando ali como representante, pô. Ele até cita o Peralta e o Jonathan Jesus, isso, né? Bom, nós não vimos, por exemplo, o Pedrão jogar aqui. Foi embora direto, né? O Joseph, ele nunca teve uma chance, cara. Quantos anos tem o Peralta? Tem 20... Pois é. 23, eu acho. Acho que 23 ou 22. Não, ele não concordar, né? Ok. Acho que tem problema. Mas tá falando, pô, agora. Ninguém precisa concordar. O safado, que tem que ser tratado assim. O safado e o mau caráter é quem vaza a conversa, pô. 22 tem o Peralta. Pois é. Agora, saída do Fabrício, por exemplo. Alguém me explica o que o Fabrício fazia no Cruzeiro? Na prática? Porque o cargo dele tá ali, beleza. Mas na prática, ali, no dia a dia, o que o Fabrício fazia no Cruzeiro? Eu acho que, às vezes, o torcedor precisa aprender a diferenciar um pouco essa coisa do cara que foi dentro de campo pro cara que é fora de campo. Tem gente que sai do campo e, arrebenta, vai ser diretor de futebol, vai ser técnico, vai ser coordenador, vai ser qualquer coisa e faz um excelente trabalho. Agora, se alguém me responder o que o Fabrício efetivamente fazia no dia a dia, tudo bem. Eu não tô no dia a dia, não sei. De fato, ele trabalhou para assumir o cargo, mas saber de fato o que ele trabalha, como aí realmente... É por isso que é legal, né? O clube vir e, de repente, explicar, dar uma versão. Mas assim, eu, por exemplo, eu já tenho um outro olhar. Porque ele veio já quando o Pedrinho assumiu, né? Comprou a SAF ou foi com o Ronaldo? Ele veio em junho do ano passado. Não, ele já veio com
o Pedrinho sendo o dono do clube. O Pedrinho, ele quis tipo meio que, sabe, vão acabar com esse negócio de SAF, aquele negócio que vocês foram lá e várias vezes relataram, como a Dimar Oliveira também, que trabalhou muito tempo lá dentro da Toca 2, lá não tem, eles não citam nem as conquistas do Cruzeiro. Tinha pouca gente identificada com Exatamente, então é isso que ele quis trazer, principalmente para as categorias de base. Não, esse é o Adilson Batista aqui, grande vencedor de clássicos da história e tal, tá aqui o Fabrício, o Fabrício estava lá no 6-1, não sei o quê, sabe? Cara identificado com o Cruzeiro e tudo mais. Eu acho que é isso que o Adilson, além disso, claro, é a capacidade dele de, como um grande conhecedor do futebol, para revelar o jogador. Não, o Adilson, né? Claro que ninguém questiona. Ninguém questiona. O Adilson jogou no Cruzeiro, jogou muita bola, jogou no Grêmio, Capitão América, etc. Jogou muita bola, foi do Atlético, jogou no Corinthians, tem uma história imensa como jogador e uma história imensa como treinador também. Sim, passou por grandes clubes aí. O Adilson, claro que ninguém questiona.